Olá pessoal, estamos aqui em mais uma videoaula para o nosso canal do YouTube. Hoje a ideia aqui é a gente falar um pouquinho, ou continuar falando sobre o nosso tema de DMVPN. Porém, como vocês estão observando nas aulas anteriores, a gente estava mais focado em cima do EIGRP e hoje aqui vou trazer um pouquinho para vocês algumas questões do SPF, para que vocês possam ir pensando, analisando aí as questões que nós temos com a utilização do SPF dentro do DMVPN, ou seja, com a estrutura do NHRP, enfim, toda essa estrutura, para que a gente possa trabalhar aí com o DMVPN utilizando o SPF, tá? Lembrando que basicamente assim, se você for olhar as documentações, documentações Cisco, enfim, a própria Cisco não recomenda a utilização do SPF para a topologia de DMVPN, tá? Então eles sempre acabam focando para que a gente utilize o EIGRP, tá? E também o BGP. Tá, ok? Que são protocolos assim que são mais escaláveis para uma estrutura de DMVPN, multipoint, spoke to spoke. Então, essa arquitetura que eles acabam trazendo para nós, que dependendo da sua escalabilidade para dentro da sua topologia, o SPF não é recomendado para essa utilização. Um dos pontos é justamente por causa do flow de LCA que a gente tem dentro da mesma área, isso pode, de uma forma ou de outra, aumentar o processamento dos equipamentos, a estruturação para suportar tudo isso, enfim, são alguns critérios aí que são analisados para essa demanda, tá ok? Então, só recordando aqui nossa topologia, o nosso R4 como sendo o hub, e aí esses três roteadores aqui sendo nossos spokes, tá ok? Então, para que eu pudesse agilizar um pouco aqui para vocês, para a gente também não ficar com a nossa videoaula muito extensa, até porque fica cansativo. Então eu já fiz algumas alterações aqui para dentro da nossa topologia, tá ok? E qual que é o ponto que eu quero trazer para vocês aqui em relação ao SPF? Só relembrando, aqui eu já deixei configurado como point to multipoint, ou seja, para uma estrutura de utilização do SPF, eu não consigo utilizar isso como point-to-point. Tá? Por quê? Porque eu não consigo ter um hub fechando um point-to-point com vários spokes. Tá, ok? Então, a melhor recomendação para que a gente trabalhe no SPF é fazer point-to-multipoint. Se eu mudar, aí vocês podem se eu mudar para broadcast, funciona? Funciona. Com certeza vai funcionar, porque é um ambiente broadcast e essa estrutura ela vai trabalhar com algumas demandas, vamos falar assim, de flood para uma topologia USPF em broadcast. Porém, aí você vai ter as eleições de DR, BDR, tá, DR Order, então você tem outros parâmetros, outros floods de LSA dentro da estrutura. Então, o mais recomendado é que a gente trabalhe com point to multipoint. Então, tanto no nosso hub, como também dentro dos nossos spokes, tá? Então, dentro dos nossos spokes, a gente também trabalha como point multipoint. Por quê? Porque aqui eu estou trabalhando com, vamos chamar assim, fase 1, fase 2, talvez aqui essa menção de multipoint traça um overview para vocês em relação à fase 2, mas eu quero demonstrar aqui a fase 1, mesmo com a utilização do multipoint aqui, tá legal? Então eu tenho aqui o point to multipoint na configuração do meu SPF, tá legal? Só para vocês verificarem os erros que acontecem quando eu configuro o Network Type Point to Multipoint. Então vai começar a aparecer vários logs aqui, tá, pessoal? Por quê? Porque eu estou fazendo uma estruturação de point to multipoint, hub e spoke, ok? Funcionando perfeitamente. Então eu tenho aqui o full do SPF. Porém, se eu for lá no meu R2
e configurar também um point to point na interface, então vocês vão começar a ver alguns logs dentro da nossa estrutura. Então começa a ficar maluco, vamos chamar assim, a nossa topologia. Por quê? Porque o SPF ele fica tentando fechar a adjacência constantemente com esse hub. Como o hub está point to point, ele não consegue orquestrar, vamos chamar assim, né? Tendo dois spokes solicitando essa adjacência. Tá? Então eu não consigo utilizar o point to point numa estrutura dessa. Tá? Então a gente tem que habilitar o point to multipoint, ok? Então aqui eu vou voltar. Só quis mostrar para vocês os erros, né, que vocês podem observar numa situação dessa. Então voltei aqui ao point multipoint. Aí eu consigo fechar a adjacência com os meus spokes e eu tenho aqui todo mundo agora com adjacência. Lembrando, né, eu estou em status full, porém eu não estou tendo eleição de DR e BDR, tá ok? Então é como se ele estivesse fazendo um point to point, tá legal? Então aqui eu tenho a mesma estruturação, então está mapeado os meus neighbors dentro do DMVPN. Tá? Então lembrando, a alteração que eu fiz aqui só foi a estruturação do SPF. Depois eu vou explicar esse comandinho para vocês aqui, que é bem interessante. Tá? Para agilizar, eu já deixei alguns sniffers, né? Já executei os sniffers e vou mostrar para vocês a diferença de aplicar esse comando e deixar ele fora, né? Ou seja, não aplicar esse comando, tá legal? Então aqui eu tenho mapeamento de todos os meus spokes dentro da minha estrutura do hub e nesse momento, se eu for pingar o meu eu tenho lá alcançabilidade, né, vamos chamar assim, para o meu R1. Porém, se eu fizer o mapeamento aqui de DMVPN, não estou mapeando isso dinamicamente. Ou seja, se eu executar um trace route lá para o meu R1, eu estou encaminhando todas as requisições para o hub. Ou seja, eu estou onerando em questão de capacidade do hub em comutação de pacote, em banda, porque todo request vai chegar para o hub, como a gente já viu nas aulas anteriores. Tá? Então, é uma diferença aí que eu queria mostrar para vocês, baseado no Network Type para o SPF. E aqui a gente está trabalhando com uma estruturação aí de fase 1, tá? Ou seja, DMVPN fase 1, todo mundo passando pelo hub, tá legal? O ponto que eu queria também trazer para vocês aqui rapidamente, pessoal, para a gente não se estender muito, que eu acabei até deixando aqui a configuração, mas é um ponto que a gente não precisa se preocupar numa situação de trabalhar com SPF, tá? Se vocês observarem dentro da minha configuração do túnel para o SPF, aqui no Hub, eu deixei desabilitado o Split Horizon, que é justamente o quê? Para ele fazer o fluid de todas as rotas que ele recebe dos seus spokes para os seus spokes correspondentes, ou seja, que eu tenho adjacência. Tá? Porém, quando eu estou trabalhando com point, multipoint, eu não preciso ter essa configuração. Eu posso trabalhar com Split Horizon habilitado, tá legal? Deixa eu entrar na interface, né? Senão eu não consigo configurar mesmo. Então, eu posso trabalhar com Split Horizon habilitado no Network Point e Multipoint. Por quê? Porque ele vai fazer o flood de todas as rotas que eu receber dos spokes para os outros spokes, vamos chamar assim, tá? Então, aqui, vocês podem observar que eu estou recebendo dos meus três spokes, tá? O 2, o 3 e o 4, que é o meu hub, tá legal? Então, não preciso me preocupar nessa questão de Split Horizon para o SPF trabalhando em multipoint, ok? Um outro ponto aqui para eu passar com vocês, pessoal, que depois, nas próximas videoaulas,
eu vou mencionar mais parâmetros do SPF, tanto para a gente trabalhar com fase 3 também, né? E um outro parâmetro de fazer um mapeamento estático no Hub, não precisando configurar nos spokes o Multicast Dynamic, tá? Então é um outro parâmetro que eu vou trazer para vocês. Mas a gente vê na próxima vídeo. Para que eu explique para vocês em relação a esse comandinho aqui, pessoal, quando nós estamos trabalhando com o SPF, é muito importante a gente trabalhar com esse parâmetro, tá? Ou seja, eu fazer um filtro no meu database do SPF. Para quê? Para que eu melhore a performance e não onere, né, vamos chamar assim, fazendo flood de LSA. O LSA Update, o LSA Acknowledge, de alterações que estão acontecendo dentro da minha estrutura. Tá? Então eu deixei aqui já alguns sniffers, né, que eu capturei anteriormente, então só para mostrar a diferença para vocês. Então o que quer dizer isso, né? Isso daqui é sem o filtro em que sentido? Esse comando não estava aplicado para essa captura. E aqui é quando o filtro estava aplicado, tá? Então eu vou abrir aqui para vocês dentro do Wireshark. Para o Hub, ok? Então vou colocar aqui um do lado do outro. E tem mais parâmetros aqui, pessoal, que até é interessante, mas para a gente não se estender, eu vou já focar no próprio update do SPF, tá legal? Para que vocês consigam interpretar esse comando, né? O que ele é importante, tá? Então aqui eu estou sem o filtro aplicado. O que seria sem o filtro novamente? É sem esse comando aplicado na minha interface túnel. Lembrando que isso é só feito no Hub. Então se a gente observar aqui para os spokes, eu não tenho essa estrutura, ou seja, esse comando, né, habilitado. Tá legal? Então a gente não vê esse comando habilitado nos spokes. Somente eu preciso aplicar no Hub. Tá legal? Então aqui são os pacotes capturados sem o filtro e aqui com o filtro. Então eu só filtrei aqui em um SPF, a gente vai ver os hellos, né? Ou seja, estou fazendo a validação dentro de uma estrutura, e aqui é onde eu quero chegar para mostrar para vocês a diferença. Tá? Se vocês olharem aqui, o que a gente está observando? Quando eu não tenho filtro aplicado, vocês podem observar que eu tenho vários LS update. Tá? Então ele iniciou pelo 160.1.1, que é justamente o meu R1. Tá? Por que ele fez isso? Ele mandou essa atualização. Porque eu desabilitei essa interface aqui, que é justamente a interface que eu estou publicando para dentro do SPF. Então fazendo com que o R1 faça um flood atualizando que essa rota está unreachable. Tá? Então ele fez um LS update, vindo do 1 para o Hub. O que o Hub fez, pessoal? Ele fez um flood para todos os spokes. Então para o 3, para o 2 e inclusive para o 1. Tá? Que foi ele que mandou essa rota para o Hub. Tá? E se a gente observar aqui no nosso filtro aplicado, o que eu tenho? Eu só tenho o quê? Um update vindo do R1 para o R4. Tá? E aí o que acontece? O R4 ele faz um acknowledge para quem? Para os seus spokes. Ou seja, eu ia diminuir essa quantidade de LSA dentro da minha estrutura. Tá? Então, eu fiz aqui um update e depois eu fiz o acknowledge. Ou seja, no meu hub, para todos os meus spokes. E aí, os spokes fazem esse acknowledge para o hub. Tá? Então, assim, eu tenho muito mais trocas de LSA sem aplicar esse filtro. Tá? Lembra desse filtro, pessoal? Ele não vai derrubar a nossa adjacência. Tá ok? Ele não tem a mesma característica de um passive interface, por exemplo. Tá? Então, isso daqui foi quando eu derrubei a minha interface. E aí, logo abaixo, eu mostro para vocês
o quê? Quando eu voltei a minha interface, ou seja, eu voltei a minha loopback. Novamente, o que acontece quando o R1 faz um update daquela rota para o meu hub só dá uma acknowledge nessa rota que ele recebeu. E aí a gente observa aqui que sem o filtro, novamente, eu tenho um flood. Então eu recebo o update, eu passo o update para todos os meus spokes, o meu hub dá um acknowledge para os meus spokes, os spokes dão um LSA acknowledge para o hub. Então eu tenho muito mais trocas de LSA dentro de uma estrutura. Então aqui a gente está numa estrutura de 3 spokes. Imagine se eu começar a escalar, né, esses spokes para dentro de uma estrutura. Tá? Então isso acaba onerando todos os equipamentos, porque vão ter que parar, analisar esse pacote, fazer a database, fazer o SPF, né? Ou seja, calcular a árvore, validar essa árvore, enfim, tem N parâmetros aí que são colocados aí para esse request, né? Então aqui, mais para que vocês observem, só o LSA, né, que eu estou recebendo do SPF, vindo do 100.11. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi um overview aí um pouquinho do SPF, que a gente estava trabalhando focado no EGRP. Tá? Espero aí que vocês deem um subscribe no nosso canal. Tá? Dê um like no nosso vídeo. Tá? Dê um like aí pra gente sempre estar trabalhando aí para vocês, para essa comunidade que cresce cada vez mais. Tá legal? E agradeço mais uma vez a disponibilidade de todos. Um abraço, pessoal, e até a próxima.